Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando agora o 4º capítulo na aula de Geografia, falando sobre a globalização. A globalização, então, é um meio que foi definido mundial pós-guerras também. Então, as guerras, Primeira, Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, ela permitiu uma mudança drástica no modo de vida das pessoas. Antes, estruturas bem fixas de como o boliviano se vestia, como o brasileiro se vestia, como o francês se vestia, ou a língua que era falada, ou o dinheiro que era comercializado durante cada país. Cada vez mais com a globalização, isso vai se nivelando, tudo bem? Quando você diz que, por exemplo, hoje você consegue escutar uma música que seja de K-pop, por exemplo, é uma música coreana no Brasil, você pode escutar até ao vivo, se você quiser, hoje em dia ainda mais com a situação que nós estamos vivendo, em que a tecnologia ela é muito importante, ela permite com que o mundo ele fica muito mais fácil, muito menor, tá? Tanto de troca de culturas, de línguas, nós temos uma língua oficial, que é o inglês. Mesmo que o Brasil seja o português, a nossa língua oficial no país, mas a língua mais, mundial, assim, de estrutura, onde quase todos os países alguém consegue falar, apesar de não ser a língua principal, a mais falada do mundo, já que o chinês, por exemplo, nós temos muito mais chineses do que norte-americanos. O inglês seria a língua oficial da globalização. O dólar é o dinheiro oficial. Cada país ainda tem o seu dinheiro, ainda tem a sua língua, mas nós temos como se fosse um oficial mundial, tudo bem? Permitindo com que esse mundo ficasse menor, as pessoas fossem mais parecidas, a cultura fosse local, fosse se perdendo, e todas nós tivéssemos como se vivêssemos na mesma região. Então, a mesma roupa que eu uso aqui, a pessoa na Ucrânia usa, e a mesma série que eu tô assistindo aqui, a pessoa na Filipinas assiste. Então, cada vez mais foi nivelando o modo cultural, principalmente pós-guerras. Como a gente falou, quando a gente instituiu o capitalismo como meio principal no nosso sistema político e econômico, isso permitiu com que a gente fosse nivelando as outras áreas também culturais, não só econômicas. O que ainda não é bem estruturado igual é que a cadeia produtiva se fragmentou na globalização. Como assim, professora? Como que ela se fragmentou? Lembra que a cadeia produtiva é toda a estrutura, desde o momento em que a pessoa planta ou produz a matéria-prima até o consumidor final, em que está lá no mercado. Então, por exemplo, como vamos estudar em geografia, em filosofia, a cadeia produtiva está fragmentada porque uma multinacional, que só é possível por causa da globalização, ela tem a sua sede, por exemplo, nos Estados Unidos, mas ela tem a produção na Coreia, uma parte digamos, um carro. Uma parte dele é produzido na Coreia, o outro é produzido num país da Europa, o outro é produzido num país africano, e ele é montado no México, lá eles têm as montadoras, que nós iremos falar sobre isso mais pra frente, as maquinadoras. Então tá bem fragmentado, e aí ele pega todas essas estruturas, montam o carro, por exemplo, e aí ele vende para todos os países o mesmo modelo. Então, a cadeia produtiva ficou fragmentada por meio da globalização capitalizada, né, capitalista que nós vivemos. Por quê? Se um país ele tem uma matéria-prima mais barata, se ele tem um mercado produtor, então pessoas que trabalham a preços mais baixos, então ele vai querer, essa empresa, essa multinacional vai querer produzir nessa região, porque para ela vai ser compensadora financeiramente, entendeu? Então, vamos pensando sobre isso, tá? Ela ficou mais fragmentada, cada vez mais, e outras organizações tiveram que ser, lembrando também que são multinacionais, porque é uma empresa que está em várias nações estruturadas, ela pode não ter sede nessas nações, às vezes ela só tem essa pequena indústria que vai desenvolver digamos que o farol do carro, e aí a outra é só o para-choque, e aí a outra, e assim vai. Com essa união, cada vez mais foi necessário, pós-guerras, né? Os países estavam muito deteriorados por causa da guerra, então foi necessário que eles criassem organizações de apoio mútuo. Nós vamos estudar várias delas, doutrinas, acordo que eles foram criando para garantir que esses países fossem se reestruturando. E nós temos, por exemplo,
organizações supranacionais. O que significa isso? Ela não está numa nação apenas, como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Então, eles têm ele é como se fosse um banco mundial que garante dinheiro para todas as nações, desde que ela esteja na categoria de ser capitalista, de ter algum, como o nosso país, ele pega dinheiro às vezes quando é necessário do FMI, em que ele vai ter que devolver, é como um banco, só que um banco mundial, e não é um banco que eu ou você, pessoas normais, vamos pegar ou colocar dinheiro. Isso é uma questão mais como se fosse a nação fazendo isso, o nosso país fazendo isso. Então temos os Estados Unidos, que está envolvido, o Brasil, outros países europeus, principalmente da União Europeia, e assim vai. Nós temos, então, o Banco Mundial e outros, e vamos estudar nas próximas aulas sobre os blocos econômicos, que eu pedi no REP de vocês, na aula programada, porque nós vamos estudar agora cada um desses blocos. Muito obrigada!